Queridos, hoje é meio que uma continuação de domingo passado. Não é uma série, mas nós vamos estar falando sobre um assunto que tem a ver com o domingo passado. Domingo passado nós celebramos a Páscoa, nós falamos sobre os momentos finais de Jesus Cristo, ali no cenáculo, no momento da ceia. Nós falamos de Jesus no Getsemane, no Monte das Oliveiras, falamos Jesus pela Via Dolorosa, explicamos o significado da morte, do sacrifício de Jesus, que foi uma morte sacrificial, onde o sangue era derramado, separado do corpo, para perdão, remissão dos pecados e justificação. Nós explicamos tudo isso profundamente, descemos abaixo da superfície para entender o sacrifício de Jesus e como Ele nos salvou e como Ele nos perdoa. Hoje nós vamos falar do motivo que fez Jesus passar por tudo isso. Porque o motivo de tudo isso são os nossos pecados, porque Ele veio para nos livrar do nosso pecado. Então, o título, na verdade, da mensagem de hoje é Pecado, o nosso maior problema. Pecado, o nosso maior problema. O meu maior problema e o seu maior problema é o pecado. Essa é a verdade. Vamos começar aqui pelo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor Deus este momento e pedimos, Pai amado, que o Senhor fale conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo fale profundamente, intimamente com cada um de nós que está nesse lugar e com cada um que está assistindo essa mensagem pela internet. Pai, em nome de Jesus, usa a Tua palavra para transformar a nossa mente e o nosso coração, para nos mostrar a verdade, para nos trazer das trevas para a luz, para nos fazer, Deus, nos parecer mais com o Teu Filho Jesus Cristo. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e queremos ouvir a Tua voz, queremos ser transformados pela Tua palavra. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o texto começa aqui com algo bem forte, com uma ordem bem forte, e a ordem é: arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a principal mensagem do Evangelho de Jesus Cristo: arrependimento e conversão. Porque o maior problema do ser humano é justamente o pecado. Por isso que essa é a principal mensagem do Evangelho. O maior problema do ser humano não é a fome, não é a violência, não são as guerras, não é a doença. Tudo isso é problema, sim. Tudo isso é ruim, sim. Mas isso não é, nem de longe, os nossos maiores problemas. A não ser para você que não consegue enxergar nada além deste mundo físico e material. O maior problema da humanidade chama-se pecado. Pense comigo. O que é a pior coisa que a fome pode fazer com o ser humano? A pior coisa que a fome pode fazer com o ser humano? Pode matar o corpo. O que é a pior coisa que as guerras podem fazer com os seres humanos? A violência pode fazer com os seres humanos, as doenças podem fazer conosco. Qual a pior coisa? A pior de todas que elas podem fazer: matar o nosso corpo. Elas não podem fazer mais do que isso. Elas só podem matar o nosso corpo. Agora eu pergunto, qual é a pior coisa que o pecado pode fazer com o ser humano? Matar
a alma, levar ao inferno, a separação completa e eterna de Deus. E não há nada mais perigoso para nós do que o pecado. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, olha o que ele diz sobre o que é que devemos temer, sobre o que é que devemos nos preocupar. Ele diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está dizendo: olha, existem coisas que podem matar o corpo, existem coisas que podem matar a alma. Ele está dizendo: tenham medo dessas que podem matar a alma. Tenha medo daquilo que pode matar a tua alma e não medo daquilo que pode matar apenas o teu corpo. Não é a fome, não é a violência, não são as guerras, não é o câncer, não são as doenças, qualquer que seja, que podem matar a nossa alma. Somente o pecado pode matar a nossa alma e nos mandar para o inferno. A mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, ela é escandalosa para as pessoas perdidas, ela é ofensiva para as pessoas perdidas, justamente porque ela diz isso. Você já deve ter me ouvido falar aqui uma dezena de vezes que a mensagem do Evangelho, ela não deixa o homem anestesiado na mentira de que ele é bom. Não. A mensagem do Evangelho chega dizendo o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Você não diz isso para alguém que é bom. O profeta João Batista, quando veio abrir o caminho para o Salvador, a mensagem dele era essa: arrependei-vos e convertei-vos para a remissão de pecados. A verdade é que os seres humanos estão completamente depravados, mergulhados no pecado, e até as suas melhores ações, até os seus melhores atos, até a sua própria bondade diante da santidade de Deus não passam de trapos imundos, panos sujos. Não sou eu que estou dizendo isso. O profeta Isaías, usado por Deus, disse isso. Isaías capítulo 64, versículos 5 e 6. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, ou seja, se não houver nada que for feito por Deus para corrigir o problema do nosso pecado, se nós prosseguirmos com o problema do pecado, diz: tu te iraste, Deus se ira contra o pecado. E diz: como então seremos salvos? Somos como o impuro, impuro aqui é o leproso. Somos como o leproso, todos nós. Olha, o profeta está incluindo ele. Todos nós somos como um leproso. E olha o que ele diz: todos os nossos atos de justiça, ou seja, toda a nossa bondade, são como trapo imundo. Você sabe o que é o trapo imundo? Observe que ele está falando aqui que todos nós somos como o impuro. Ele está falando de quem? Dos leprosos. Ele está falando de quem? Das mulheres que estavam no período de menstruação, porque eram consideradas impuras. Ele está falando daqueles que cerimonialmente eram considerados impuros, não podiam entrar no templo, não podiam tocar em ninguém. E ele está dizendo: toda a nossa justiça, toda a nossa bondade é como trapos da imundície. Trapos da imundície, querido, eram os panos que os leprosos usavam para cobrir suas feridas, ou os panos que as mulheres usavam no período menstrual. Olha que figura forte. O profeta está dizendo: você pensa que é bom? Toda a sua bondade diante da santidade de Deus não passa de um trapo de imundície. E todos nós somos como os leprosos, como os impuros. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória ou da presença de Deus. Todos. Observe, antes o profeta Isaías disse o quê? Todos somos como os impuros. E agora o que está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: todos nós pecamos. Todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Observe, a Bíblia é clara, todos nós estamos com um problema sério. Todos com um problema sério. E esse problema chama-se pecado. E esse problema leva à morte eterna. Olha o que diz Mark Driscoll. É uma frase bem forte, mas é verdade. Com base em tudo que já lemos, ele diz assim: merecemos o inferno, tudo mais é um presente. Observe que o texto que acabamos de ler diz: o dom de Deus, ou seja, dom é presente, é vida eterna. Tudo que você recebe além da morte eterna é dom de Deus, é presente de Deus. Você está no lucro. Eu saí de casa no domingo de noite para vir à igreja, para escutar isso. Se você quiser escutar outro tipo de coisa, se você quiser massagem no seu ego, se você quiser escutar que você é bom e merecedor do favor de Deus, você vai ter que ir em outra igreja. Porque onde o evangelho é pregado, a mensagem principal é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Esse é o assunto predominante na conversa de um Deus santo com o homem pecador. É por isso que o perdão é o grande benefício do evangelho. O perdão não é apenas mais um produto em uma prateleira repleta de opções. Entre muitas coisas, tem o perdão lá na prateleira de produtos que o evangelho está oferecendo. Não. O perdão é simplesmente o maior benefício do evangelho. Se você vem a Deus para buscar outra coisa que não perdão, você está dando viagem perdida. Lamentavelmente, parece que nos últimos tempos o perdão perdeu o seu valor. A salvação perdeu o valor. O perdão parece que não é mais o assunto principal. O perdão não é mais motivação suficiente para atrair os pecadores para Jesus, para o arrependimento, para a conversão. Porque os púlpitos não estão alertando as pessoas da perigosa situação em que elas se encontram. Queridos, se você parar para pensar um pouquinho de forma espiritual, se você pensar um palmo à frente do seu nariz de forma espiritual, você vai ver que alguém que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, alguém que ainda não se apropriou do sacrifício de Jesus para perdão dos seus pecados, está numa situação perigosíssima. Porque qual é essa situação? Se não houver perdão, se não buscar a Deus, se não confessar os seus pecados, se não se arrepender e se converter, para que tenha os seus pecados perdoados por Deus, e morrer assim, você vai morrer eternamente. Será que tem alguma coisa mais séria do que isso para a gente falar? Será que tem alguma coisa mais urgente do que isso para ser comunicado? É como você estivesse no navio e o navio tivesse destinado a afundar, tivesse com um buraco enorme no casco e estivesse afundando, e você insistisse em arrumar todas as cadeiras do navio. E alguém vai dizer: por que você está perdendo seu tempo em arrumar as cadeiras do navio? Você vai arrumar tudinho, mas vai afundar de qualquer jeito. O que adianta você estar tratando de coisas secundárias se você não tratou ainda do principal?
que adianta arrumar as cadeiras se você não consertou o buraco no casco do navio? Então, se você ainda não tratou da questão do pecado, não existe nada mais importante para você resolver do que isso. A igreja dos nossos dias tem feito como os falsos profetas do tempo do profeta Jeremias. Olha que exortação profunda e que revelação tremenda aqui no profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 13 e 14. Olha a repreensão de Deus por meio do profeta. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Ele está falando de quem? Profetas e sacerdotes igualmente. Ele está falando dos profetas e dos sacerdotes, das pessoas responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao povo. São todos gananciosos, todos praticam o engano, Deus está dizendo por meio do profeta Jeremias. Por que eles são gananciosos? Por que eles estão praticando o engano? Agora vem a explicação. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Olha que revelação espetacular aqui, o que Deus está dizendo. Esses profetas e esses sacerdotes estão promovendo engano, eles são gananciosos, estão só querendo agradar as pessoas e ter as pessoas junto deles. E eles, por quê? Porque eles não estão tratando a ferida do meu povo como sendo grave. Pais, dizem, quem? Os sacerdotes, os profetas estão dizendo, você está em paz com Deus, está tudo bem entre você e Deus. Deus ama você. É isso que eles estavam dizendo, paz, era a pregação deles. Mas diz, quando não há paz alguma. A Bíblia diz que quando estamos em pecado, nós estamos em rebelião contra Deus. Não há paz entre nós e Deus. E Deus, por meio do profeta Jeremias, está repreendendo os pregadores, os profetas, os líderes religiosos, estão dizendo, vocês estão trazendo o meu povo ao engano. Porque vocês são gananciosos, vocês só querem ter atenção, vocês só querem ter o privilégio de estar diante desse povo, mas vocês não estão dizendo a verdade para eles. Eles estão doentes e vocês estão dizendo que a doença deles não é grave. Vocês estão dizendo que eles estão em paz comigo quando não estão em paz comigo. Os falsos profetas de hoje estão agindo como um médico irresponsável que se recusa a dizer ao paciente que ele está com câncer só para não deixar ele descontente. Imagina a situação. É melhor não dizer que ele está com câncer, senão ele vai ficar triste, o bichinho. Um evangelho que não trata o câncer da alma do ser humano, que não fala de arrependimento, que não fala de confissão de pecados, que não fala de santificação, de regeneração, de conversão, de mudança de vida, não é o evangelho de verdade. Um evangelho que só fala de inclusão e aceitação. Você ouviu isso em algum lugar? Você tem escutado isso em algum lugar? É só o que nós ouvimos ultimamente. É o evangelho da inclusão, é o evangelho da aceitação. O evangelho que só fala da inclusão, da aceitação, mas sem falar de arrependimento, sem falar de confissão, sem falar de perdão, é um evangelho que não tem poder para livrar ninguém do inferno. É o evangelho que está dizendo assim, paz, quando não há paz. É o evangelho que está dizendo, a sua ferida não é tão grave assim, quando de fato é uma ferida mortal. Em muitos púlpitos, Jesus não está sendo apresentado como um médico que pode curar o câncer da alma e livrar da morte eterna. Jesus está sendo apresentado apenas como um gênio da lâmpada que pode realizar todos os seus desejos da sua vida terrena e te dar uma vida mais confortável, aqui, agora. Mas esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. É um falso Cristo que está sendo ensinado nas igrejas
em alguns lugares. Porque o Cristo verdadeiro nunca prometeu vida fácil aqui. Ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Aqui o negócio vai pegar, o bicho vai pegar. Nós acabamos de cantar uma canção de vitória, mas dentro da canção de vitória, vocês não perceberam o que a gente estava cantando? O Coliseu não parou a igreja. O que era o Coliseu? O Coliseu era um grande estádio, uma arena, onde os cristãos eram colocados no centro da arena e soltavam feras, leões, para devorarem os cristãos, enquanto toda a multidão se divertia ao ver isso. Agora imagina essa geração de crentes de hoje, a geração da inclusão, a geração da aceitação, a geração do mimimi. Se essa geração entende o que é o Coliseu, é uma geração que não pode sentir uma dor na unha, que ela começa a blasfemar contra Deus, porque ela acha que Deus está devendo alguma coisa a ela, porque ela está frequentando a igreja. A gente canta as coisas e nem se dá conta do que está cantando. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Mas não pararam por quê? Porque o povo era morrendo e adorando a Deus. Diz a tradição, né? Diz a tradição cristã, que é daí que vem o sinal da cruz que os católicos fazem. Porque na arena, quando as pessoas eram jogadas na arena, elas podiam negar a Cristo e serem tiradas da arena. Mas a forma delas anunciarem para todos que não negavam a Cristo, elas faziam o sinal de quê? Da cruz. E o leão vinha e devorava. Então o evangelho que só fala de inclusão, só fala de aceitação, sem falar de arrependimento, sem falar de conversão, não tem o poder para salvar e livrar ninguém do inferno. Assim, as multidões estão sendo mantidas tão próximas a Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe da vida eterna. As multidões vêm, elas chegam, elas entram, elas participam do culto, mas elas não se arrependem dos seus pecados, elas não alcançam o sacrifício da cruz, elas não se apropriam do perdão que Deus oferece. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Faz tempo que o diabo desistiu de destruir a igreja, de parar a igreja com o Coliseu, irmão. Faz tempo que o diabo desistiu de enfraquecer a igreja com leões. O diabo entendeu que a estratégia de perseguir a igreja de fora para dentro não funcionou, porque matava um e o sangue daquele era derramado, parecia que era sementes espalhadas que faziam surgir muitos mais outros. Então o diabo há muito tempo trocou a estratégia da perseguição pela estratégia da infiltração. O diabo hoje não está trabalhando para tirar as pessoas da igreja ou para fechar as portas da igreja. Ele está só se infiltrando nas igrejas e fazendo com que a mensagem pregada nos púlpitos seja apenas uma mensagem de inclusão, de aceitação, de paz e paz e paz, quando não há paz, de engano, como nós lemos aqui. E isso tem sido muito mais efetivo na destruição da igreja do que o Coliseu e os leões foram. Esses dias, essa semana, alguém mandou para mim um vídeo de um pastor, não vou dizer o nome, por uma questão de ética mesmo. Mas um pastor lá do estado de São Paulo, muito famoso mesmo,
e que já foi usado por Deus para pregar grandes mensagens nesse Brasil, mas que hoje ele virou um apóstata, um verdadeiro apóstata, e ainda continua influenciando muita gente, infelizmente. E aí o vídeo era uma mensagem, ele pregando na igreja que ele pastoreia. E ele pregou o seguinte, ele disse: os homossexuais estão dentro das nossas igrejas e continuam sendo condenados ao inferno, tudo porque existem 2 ou 3 textos da Bíblia que nós não tivemos a coragem de atualizar para o nosso tempo. Precisamos, ele disse, atualizar a Bíblia. Temos, acho que era Cartas para o Mundo de Hoje, uma coisa assim. Eu fico pensando, então o problema que está levando, no caso que ele citou, os homossexuais para a condenação, não é o pecado, não é a falta de arrependimento, não é a falta de conversão, não. É a falta de mudança e adaptação da Bíblia. Porque a gente nunca pensou nisso antes? Não é muito mais fácil? É muito mais fácil a gente mudar a Bíblia, atualizar a Bíblia, do que mudar a nossa vida e abandonar o pecado? Engano, mentira. Ou seja, a sugestão era, para resolver o problema do pecado, é somente a gente parar de chamar o pecado de pecado. Basicamente é isso. Para resolver o problema dos homossexuais, é só a gente parar de dizer que homossexualidade é pecado. Está resolvido. Automaticamente eles estão livres da condenação. Ora, vamos aplicar isso a tudo então. Vamos resolver o problema dos adúlteros? Vamos! É só a gente atualizar os textos que falam de adultério também. E a gente para de dizer que adultério é pecado. Vamos resolver o problema dos fofoqueiros? Vamos! É só a gente dizer que falar da vida alheia e levantar calúnia contra o seu irmão não é mais pecado. Vamos resolver o problema da imoralidade sexual? Nós podemos resolver todos os problemas e jogar todo mundo no céu, apenas atualizando os textos da Bíblia. Agora eu faço um desafio para você. Use essa mesma estratégia para resolver o problema de um câncer, se você tiver. Vamos resolver o problema do câncer assim? É simples. Como? É só a gente parar de chamar câncer de câncer. Funciona? Não vamos chamar tumor de tumor, vamos chamar o tumor de flor. Automaticamente ele perde o poder de te matar. É assim que funciona? É só mudar o nome? Não, o câncer continua sendo câncer. Em vez de você arrancar o tumor, você muda o nome dele e veja o que acontece. Eu pergunto, por que a nossa geração seria diferente de todas as gerações que vieram antes de nós? Porque a nossa geração seria diferente da geração de Jeremias, da geração de Isaías, de Malaquias, de João Batista. Porque todas essas gerações precisaram ouvir: arrependam-se e convertam-se. Arrependam-se dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos. Mas a nossa geração basta atualizar a Bíblia. Que coisa! A nossa geração quer mudar a Bíblia para não ter que mudar a si mesmo. Cada um com o seu Deus, a sua própria imagem e semelhança. Estão vindo supostamente até Jesus, mas em vez de buscar perdão e salvação, estão vindo somente buscar prosperidade, bênção, reconciliação no casamento e etc.
O que mais a gente tem escutado hoje na igreja moderna é isso. Os púlpitos estão dizendo para os pecadores: você está em paz, paz, paz e paz. E eles dizem: essa aqui é a igreja. Eu entrei numa igreja acolá, tem um pastor falando, me fez eu sentir culpado. Aqui não. Ai, aqui é bom demais. Só paz, paz e paz. Eu me lembro do paralítico lá em Cafarnaum, que foi levado até Jesus pelos seus amigos. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas estou apenas citando. Se você tiver curiosidade de ler de novo, está lá em Marcos capítulo 2. Mas os amigos dele levaram um paralítico e desceram ele pelo teto, porque não havia como entrar. E aquele homem estava com as pernas entrevadas, atrofiadas, ele não andava. Jesus olha para ele, todo mundo que olhava para ele dizia: o problema desse homem são as pernas, que estão atrofiadas, paralisadas. Jesus olha para ele e vê qual era o problema maior daquele homem. Aí Jesus diz o que para ele? Os teus pecados estão perdoados. E os amigos dele devem ter pensado: como assim? A gente trouxe ele aqui para curar as pernas dele. Os fariseus que estavam olhando disseram: quem é este para dizer que perdoa pecado? Somente Deus perdoa pecado. Aí Jesus diz assim: o que é mais difícil de fazer? O que você acha que é mais difícil de fazer? É perdoar os pecados dele ou mandar ele se levantar e sair andando? Claro que o mais difícil era perdoar pecados. Jesus começou por aí, pelo que era o seu maior problema, que era os seus pecados. Depois Jesus disse: então vai, levanta e anda, pega a tua maca e sai andando por aí. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem entrevado, paralisado, Jesus disse: o maior problema desse homem não é a sua paralisia, é o seu pecado. Porque a paralisia só podia fazer ele não andar, podia fazer ele passar humilhações nessa vida, restrições nessa vida. Mas aquela paralisia não era capaz de mandá-lo para o inferno. Então não interessa qual é o teu problema, não interessa quantos problemas você tem, não interessa se você está doente, não interessa se você tem câncer, não interessa, meu amigo. Só tem um problema realmente grande, é o pecado. Todos os outros problemas só podem matar o teu corpo, antecipar o teu encontro com Cristo, se você deixar Ele resolver o problema do teu pecado. O nosso problema é que nós não entendemos o real estado espiritual em que nós nos encontramos. Por isso nós perdemos tempo correndo atrás de coisas que não são tão importantes ou de menor importância. Eu gosto da seguinte comparação. Chegue para um homem, aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos e alguns estados americanos tem isso. Chegue para um homem que está condenado à morte, ou seja, dizem que ele está, a expressão é que ele está no corredor da morte. Chegue para um homem que está no corredor da morte. Ele cometeu um crime, ele é culpado de um crime e ele foi condenado à morte, ele está esperando o dia da sua execução. Chegue para um homem que está no corredor da morte e pergunte a ele o que é que ele mais deseja. Pergunte a ele qual é a coisa mais importante que ele gostaria de receber. Eu duvido que ele diga que seria um carro zero, uma casa nova num condomínio chique, um iate. Não, nada disso faz sentido para alguém que está condenado à morte, no corredor da morte. Sabe qual é a única coisa que realmente importa para ele? Receber, sabe o quê? Perdão e liberdade. É a única coisa que realmente importa para alguém que sabe que está no corredor da morte. Todo ser humano, sem Jesus, está no corredor da morte, com o passaporte carimbado para o inferno. E se ele tiver consciência disso, ele buscará desesperadamente pelo Salvador,
Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho não pode deixar o ser humano anestesiado, pensando que é bom e que merece o céu, enquanto ele está no corredor da morte com o passaporte carimbado para o inferno. E se nada for feito, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não clamar por Jesus, ele vai morrer eternamente. Mas tem muita gente que está no corredor da morte buscando aquilo que não é a salvação nem o perdão. Por quê? Porque os falsos profetas estão gritando para eles: paz, paz, e a sua ferida não é tão grave assim. Inclusão e aceitação. Pode permanecer no seu pecado, nós amamos você assim, pode ficar assim. Vamos botar uma bandeirinha colorida aqui também. Jesus contou a parábola do tesouro escondido. E a parábola do tesouro escondido fala muito sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Você entendeu a história? O homem vai andando por uma terra, caminhando por uma terra que não era dele. Aí, naquela terra, ele encontra, tem uma coisa brilhando ali. Espera aí. Aí ele escava ali. É uma pedra preciosa, é um diamante, um tesouro. Ele sabe que não pode levar porque a terra não é dele. O que é que ele faz? Ele coloca de novo no lugar, cobre de novo, deixa escondido e ele diz assim, ele sai alegremente e diz: vou vender tudo que eu tenho, e vou comprar essa terra. Por quê? Porque nessa terra tem um tesouro. Quando ele achou o tesouro, tudo mais que ele tinha tornou-se secundário. A coisa mais importante agora é o tesouro. E Jesus disse: esse tesouro é o reino dos céus, é a verdade, é Cristo. Quando você descobre isso, tudo mais é secundário. Por que as pessoas não estão desesperadas correndo para Cristo? Porque não estão enxergando o tesouro. Queridos, quando você descobre o valor da salvação e o tamanho do problema que é o seu pecado, tudo mais vira secundário. Aprenda essa lição, coloca aí na tela: quem não entrou pela porta certa continua perdido. Quem não entrou pela porta certa continua perdido. Tem muita gente que está perdido, pensando que não está perdido. Mas olha o que diz em João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. Sairá onde? Do outro lado. E encontrará o quê? Pastagem. Ele está falando aqui, o contexto é que ele é um pastor e nós somos ovelhas. Quem entra pela porta das ovelhas, que é Jesus, entra pela porta, sai do outro lado ele encontra o quê? Pastagem, alimento. Tem que passar pela porta que é Cristo, senão não encontra a salvação. Muitos no meio da igreja não passaram pela porta, pularam a cerca, pegaram atalhos. Como assim não passaram pela porta e estão no meio da igreja? Sim. Não entraram na igreja por meio do arrependimento, da confissão, da conversão. Não. Se filiaram à igreja por conveniência, por interesse, por amizades. Muitos estão no meio da igreja e estão se sentindo seguros, espiritualmente seguros, porque foram batizados nas águas. Mas olha o que Spurgeon, C.H. Spurgeon, um dos grandes pregadores da história, disse sobre isso. Olha que interessante. Ele disse: se uma pessoa não vier a Cristo, você pode arrastá-la pelo fundo do Oceano Atlântico. E se sobreviver a esse batismo por imersão, ainda não será parte do corpo de Cristo. Imagina um batismo ali na piscina. Ele está dizendo: se a pessoa não veio a Cristo, você pode batizar ela assim, ó, pelo fundo do Oceano Atlântico, todinho, sair lá do outro lado. E ainda assim, ela não estará salva. Porque a porta não é o batismo, a porta é Cristo.
O batismo não faz sentido para quem não está em Cristo. O batismo não faz sentido para quem não se arrependeu dos seus pecados. Era assim que João pregava antes de batizar: arrependei-vos e sejam batizados. Batismo, para quem não se arrependeu, é apenas um banho mal tomado. Veja o que Pedro, o apóstolo Pedro, respondeu aos homens que ouviram a mensagem do Evangelho pregada no dia de Pentecostes. Foram impactadas pela mensagem do Evangelho. E olha o que Pedro diz para eles, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, ou seja, a pregação que Pedro havia feito, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que é que a gente faz agora com essa verdade? A verdade era: Cristo veio, Ele morreu, mas foi vocês que mataram Cristo, vocês têm... E eles disseram: o que é que a gente faz agora? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom, o presente do Espírito Santo. O que é que Pedro disse que eles precisavam? Arrependam-se e depois sejam batizados. Não era o batismo, era o arrependimento e depois o batismo. Então muita gente se sente segura porque foram batizados nas águas. Batismo não garante nada, vida eterna de ninguém. Outros entraram na igreja por terem sido criados num lar cristão. E aí eles se sentem seguros, mas na fé dos seus pais. Eu posso dizer que é um grande privilégio você ser criado por uma mãe, por um pai cristão. Mas isso também pode ser uma grande cilada para alguns. É um grande privilégio se você souber tirar proveito disso. Mas para muitos isso tem sido uma grande cilada. Porque ninguém entra no reino de Deus por direito de nascença. Nenhum pai ou nenhuma mãe, por mais consagrada ao Senhor que seja, pode ser a porta de salvação para os seus filhos. Ninguém pode entrar no céu agarrado, segurando na barra da saia da mãe ou na ponta da calça do pai. Não. Pergunte a Arão. Sim, Arão, o irmão de Moisés, o grande sacerdote do Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, serviam junto com o pai no templo, mas eles não serviam a Deus de verdade. E um dia eles levaram fogo estranho ao altar do Senhor e Deus os fulminou ali diante do altar. Eram filhos do grande sacerdote Arão, mas não serviam a Deus de verdade. Queridos, há dezenas de pessoas que passaram por aqui porque os seus pais os trouxeram. Há muitos que passaram por aqui porque levantaram a mão em algum momento ou aqui em outro lugar no final de um culto. Há outros que passaram por aqui porque foram batizados, mas hoje não podem mais ser vistos aqui em nenhum outro lugar adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Por outro lado, existem aqueles que ainda podem ser vistos por aqui, depois de terem feito essas coisas todas, mas as suas vidas ainda estão da mesma forma como eram antes de supostamente terem vindo a Cristo. Como explicar isso? Continuam desonestos, continuam arrogantes, continuam amando dinheiro, continuam vaidosos, continuam fofoqueiros, continuam incapazes de perdoar, continuam como eram antes. Eles apenas se acostumaram a viver no meio dos crentes.
mas não passaram, não entraram pela porta, pularam a cerca. Sabe, nascer num lar cristão, levantar a mão, final no culto, participar do batismo nas águas, participar da ceia do Senhor, nenhum destes, nem todos esses juntos podem transformar a carne em espírito. Tampouco pode transformar um filho das trevas em filho da luz, somente Cristo pode fazer isso. O que eu vou dizer para você talvez seja assustador e ofensivo, mas é verdade. O inferno estará cheio de pessoas que fizeram todas essas coisas que eu falei. Foram criados em lar cristão, foram batizados nas águas, levantaram a mão no final de um culto, participaram da ceia. O inferno estará repleto de pessoas que fizeram essas coisas, mas nunca passaram pela porta que é Cristo. Que critério Jesus usa para distinguir os que realmente passaram pela porta, os que realmente passaram pelo arrependimento, pela conversão? Os frutos do arrependimento, sem ser visíveis. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, aqui ele está falando para crentes. Olha o que ele diz aqui. Olha o que Jesus diz aqui, Jesus ressurreto, aparecendo de forma sobrenatural a João, mandando uma mensagem para a igreja. Ele diz assim, ó: conheço as tuas obras. Como é que Jesus sabe quem entrou pela porta ou não? Ele diz, pelas tuas obras. Ele diz, sei que você nem é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Entenda, frio está fora, quente está dentro. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus começa assim, eu conheço as suas obras. Não esquece de uma coisa, as obras não salvam ninguém. Não esquece de Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora, todo aquele que é verdadeiramente salvo, que entra pela porta que é Cristo, que experimentou transformação, arrependimento e conversão, essa pessoa produz frutos de arrependimento. E esses frutos são o quê? Refletidos nas suas obras. O que são obras? A maneira de viver, o proceder, as suas ações, as suas reações, a maneira como você vive, o seu procedimento, o seu comportamento. Todo salvo adquire uma maneira diferente de viver. E Jesus está dizendo, eu estou olhando para vocês e estou vendo que vocês estão vivendo do mesmo jeito que antes. Eu conheço o comportamento e o jeito de vocês viverem. E vocês são mornos. Vocês não estão mais lá fora, não são mais no frio, mas vocês também não estão dentro de verdade. Vocês estão em cima do muro. E ele diz, ou vocês se tornam frios ou vocês se tornam quentes. Por quê? Frio é, ou você pega logo o beco e diz, eu não adoro a Jesus mesmo, eu não sou pecador, coisa nenhuma, eu sou uma pessoa boa, eu vim para cá para ficar escutando esse tipo de coisa. Eu vou me embora. Pronto, vai embora. Seja frio, meta a cara na lama do mundo. Pronto. Se você fizer isso, Jesus não vai vomitar você. Porque Jesus só vomita aquele que está no corpo dele. Você não vomita o que está fora do corpo. O morno é aquele que está aqui, está dentro da igreja, mas não nasceu de novo. Aí Jesus diz, esse eu vomito, porque ele está aqui, mas ele não faz parte daqui. É um corpo estranho dentro do corpo de Cristo. E aí Jesus vai fazer o quê? O corpo de Cristo vai fazer o quê? Vai expelir, vai vomitar, vai lançar fora. Todo aquele que vive dentro da igreja, mas não é convertido, não entrou pela porta que é Cristo, por meio do arrependimento, que não está completamente comprometido com Cristo, esse será vomitado por ele. Jesus usou uma outra ilustração, ele chamou de joio no meio do trigo.
Isso é uma ilustração bem da época de Jesus. Tinha tudo a ver com as pessoas que estavam ouvindo Jesus, que eram agricultores que plantavam trigo. Hoje você encontrar alguém que planta trigo aqui no Nordeste é difícil. Normalmente as pessoas que plantam trigo ficam lá para o sul, Sudeste. Mas Jesus estava dizendo para os agricultores que plantavam trigo. Ele diz, no meio da plantação de trigo, o inimigo semeou joio. E o que devemos fazer, Senhor? Devemos ir lá e arrancar o joio? Não, não arranque não. Desde que no tempo da colheita, o joio será arrancado, amarrado em feixes e levado para ser queimado. Por quê? Porque enquanto não chega a colheita, você olha para o joio e olha para o trigo, parece que você está olhando para a mesma coisa. Um pezinho de joio é igualzinho um pezinho de trigo. Então, a gente olha assim e diz, é tudo crente, tudo salvo os bichinhos. A gente não tem como saber. Mas quando chega o tempo da colheita, que é o tempo da frutificação, o trigo se enche de grãos e o peso dos seus frutos faz com que ele se incline. O joio permanece em pé. É fácil arrancar o joio no tempo da colheita, porque o trigo está todo encurvado com o peso dos seus frutos, mas o joio não. Por isso que Jesus diz, eu olho e conheço as suas obras, pelos seus frutos. Ele diz, pelos frutos conhecereis a árvore. É na época dos frutos é que o joio é desmascarado. Querido, o joio pode até crescer junto, mas vai chegar o dia, Jesus diz, que ele será cortado e lançado no fogo. Isso aqui é uma ilustração de quê? Do inferno. A pessoa que não está em Cristo, ou seja, é o frio do texto que lemos, ele está correndo um sério perigo de ser lançado no inferno. Mas a pessoa que não está em Cristo e é o morno, ou seja, ele está no meio dos que estão em Cristo, pensando que está em Cristo, fingindo que está em Cristo, esse corre um perigo muito maior do que os que estão lá fora. Esse é como o doente que pensa que não é doente. E aí ele não busca tratamento. É mais fácil o que está na lama do pecado, misturado na bagaça, reconhecer que é pecador, se arrepender e ser salvo, do que aquele que vive dentro da igreja, parecendo que é salvo, mas não é. Aquele que não entrou pela porta, que pulou a cerca. Esse descerá dormindo para o inferno. Pois uma coisa é dizer Senhor, Senhor, outra coisa completamente diferente é obedecer os mandamentos do Senhor. Quando a fé se torna em obediência, em arrependimento, em conversão, em novo nascimento, transformação, então a fé é de fato verdadeira e salvadora. Aprenda essa outra lição. Quem deseja apenas livrar-se da condenação do pecado, mas não deseja abandonar a sua prática, está perdido. Continua perdido. Você entendeu o que quero dizer aqui? Pessoas que desejam apenas livrar-se de quê? Da condenação do pecado, mas elas não desejam abandonar a prática do pecado. Eu só queria que não ser punido por isso, entendeu? O pecado pode ser dividido em 3 problemas. 3 problemas. O pecado é um problema tão sério que ele pode ser dividido em 3 problemas. Condenação, a condenação pelo pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. O pecado tem esses 3 problemas. O primeiro problema é a condenação por causa do pecado. O segundo problema é o poder, o domínio que o pecado exerce sobre nós. E o terceiro problema é a presença do pecado em nós. Jesus traz a solução para esses 3 problemas. Mas aquele que ainda ama o pecado, ele só quer a solução para o primeiro problema. Ele só quer a solução para o problema da condenação.
Ele não quer a solução para o problema do poder que o pecado exerce sobre ele. Ele não tem problema com isso. Ele também não está preocupado em ser resolvida a questão da presença do pecado na vida dele. Ele ama o pecado. Ele só não quer ser condenado pelo pecado que comete. Mas Jesus traz a solução para os 3 problemas que o pecado gera em nós. E ou são os 3 ou não são nada. Primeiro, rapidamente, Jesus nos salva de quê? Da condenação do pecado. Isso a Bíblia chama de justificação. Fomos justificados, tornados justos, absolvidos, libertos da condenação, da punição do pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, na versão da Bíblia Viva, eu gostei bem, porque aqui traz uma versão que traz luz. Olha só, e pagou as acusações confirmadas que haviam contra vocês. A lista dos seus mandamentos a que vocês não tinham obedecido. O que são pecados? Mandamentos de Deus que foram quebrados. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Foi isso que Deus fez. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Aqui foi resolvido o quê? O problema da condenação. O pecado não pode mais condenar você. Se você está em quem? Em Cristo. O que Paulo está nos dizendo aqui é que não interessa o que tenhamos feito. Jesus pode limpar a nossa ficha. Ele pode deixar a nossa ficha limpa. Uma das últimas declarações de Jesus na cruz, antes de entregar o seu Espírito, foi essa aqui, João 19, 29 e 30. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até a sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse, está consumado. No original diz, tetelestai. E curvando a cabeça, entregou o seu Espírito. A expressão que Jesus disse aqui foi tetelestai, que para nós foi traduzido como está consumado. Mas tetelestai significa mais do que está consumado. Coloca aí. Tetelestai significa totalmente pago ou cancelado. Totalmente pago ou cancelado. Essa era a palavra que os comerciantes escreviam nas contas quando eram quitadas. Não sei, os mais antigos aqui, quando comprava fiado na mercearia, hoje no interior ainda tem isso, mas aqui na capital já é difícil isso, mas quando comprava fiado na mercearia, aí chegava ele ia anotando naquele caderno, né? Aí quando chegava no final do mês, ele botava assim, ó, quitado. Aí ele escrevia assim, ó, quitado, pronto. Tetelestai. É isso que os comerciantes escreviam na conta que foi paga. Tetelestai, quitado. Totalmente pago. Era também a palavra que era carimbada no documento que continha uma sentença de prisão anulada. Alguém havia sido condenado à prisão e o governador, uma autoridade, estava anulando. Então botava tetelestai, sentença anulada, cancelada a sentença. Ou seja, esse prisioneiro está livre. Então o que Jesus está dizendo aqui na cruz, tetelestai, está consumado, era toda a dívida de vocês está quitada, completamente paga. A sentença de prisão e de morte eterna que havia sobre vocês foi cancelada. Isso é justificação. É por isso que a Bíblia nos chama de justos. Não porque fazemos tudo certo, mas porque Cristo nos justificou diante de Deus, limpando a nossa ficha, cancelando a nossa dívida. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados. Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora pode dizer que tem paz, porque você foi justificado por Cristo por meio da fé. Então, o primeiro problema do pecado, Jesus resolve por meio da justificação. Ele tira de nós a condenação do pecado, e não há mais condenação para aquele que entrou pela porta, que é Cristo, por meio do arrependimento. Segundo, Jesus nos salva do poder ou do domínio do pecado.
A Bíblia chama isso, na teologia nós chamamos isso de regeneração ou santificação. É a mudança de vida. Somos salvos do domínio, do poder que o pecado exerce sobre nós. Deus não só justifica, Ele também regenera, Ele santifica. Todo cristão verdadeiro, ele entra nesse inescapável processo. Santificação, regeneração, transformação. A santificação é o caminho estreito que vem logo depois da porta estreita. Jesus disse, existe uma porta larga e uma porta estreita. A porta estreita conduz à salvação, a larga conduz à perdição. Agora também, depois da porta estreita, existe um caminho estreito. É um processo de santificação, de regeneração, de transformação. Se você diz que entrou pela porta que é Cristo, mas você anda pelo caminho largo, você nunca entrou pela porta estreita, que é Cristo. Você entrou pela porta larga da perdição. Filipenses capítulo 2, versículo 13, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Olha o que é que Deus efetua em nós. O querer, Ele muda o que? A nossa vontade e o nosso procedimento, o nosso agir. É por isso que todo final de culto, quando eu oro com as pessoas que estão entregando a vida de Jesus, eu digo, Senhor, muda a minha vontade, muda o meu querer. Me faz querer o que o Senhor quer, porque é isso que Ele diz que faz. Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós somos tão miseráveis que nós nem queremos fazer o que deveríamos fazer. Mas Deus transforma, pela graça e misericórdia, a nossa mente, mudando a nossa vontade, nos fazendo querer o que Ele quer. E aí Ele nos capacita a fazer o que passamos a querer, porque Ele transformou a nossa maneira de pensar. Então, regeneração é a mudança da mente, a troca do coração, a mudança da vontade, que nos faz querer ser santos, separados do pecado, não mais dominados pelo pecado. Ainda pecamos, sim, porque ainda temos o problema da presença do pecado. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se você continua desejando o que o mundo deseja, amando o que o mundo ama, você não passou pela porta e não está andando pelo caminho estreito. Essa é a maior evidência de termos sido justificados, que temos a segurança que Ele nos livrou da condenação do pecado e no presente tem nos livrado do domínio do pecado. Por causa da nossa fragilidade, esse processo de santificação, regeneração, ele é marcado por quedas, por tropeços. Sim. É exatamente isso. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai dar com a cara na parede, você vai cair no chão, você vai cair na lama vez por outra. Sim, isso vai acontecer. Mas sempre haverá um notável avanço na direção da semelhança com Cristo. Às vezes você vai dar 2 passos para frente e vai terminar dando 1 passo para trás. E você deu uma caída, deu uma diminuída no ritmo, deu uma tropeçada, deu uma entristecida. Mas daqui a pouco Deus ergue você e você continua andando. E se alguém vê você daqui a 1 ano, você cresceu mais. E daqui a 5 anos você cresceu um pouco mais. Então você caiu, você tropeçou, você se machucou, você terminou se entristecendo. Mas você continua indo para frente. E esses tropeços, essas quedas, essas coisas que acontecem fazem parte de quê? Da presença do pecado que ainda está na nossa carne. Mas não há mais condenação e não há mais domínio, porque se o pecado tivesse domínio, quando caíssemos, ficávamos caídos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Está fazendo uma obra em você e vai completar, vai durar a sua vida toda. Hebreus 12, 14. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá o Senhor.
Santidade é separação, manter-se separado do pecado. Senão não veremos a Deus, ou seja, não há salvação sem santificação. E terceiro problema do pecado, Jesus nos salva da presença do pecado. Veja, no passado, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando entramos pela porta, Ele nos livrou de quê? Da condenação do pecado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Você está salvo. No presente, diário, contínuo, Ele está nos livrando de quê? Do domínio, do poder do pecado. E no futuro prometido, Ele vai nos livrar de quê? Da presença do pecado. E aí a Bíblia chama, aliás, a teologia chama isso de glorificação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa aqui é a promessa do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos salvos. Ele está dizendo, um dia todos nós seremos transformados. Se você ler todo o texto, todo o contexto, você vai entender. Nos ares, ao encontrar com Cristo, nosso corpo será transformado de um corpo pecaminoso, defeituoso, em um corpo glorificado, um corpo celestial semelhante ao de Cristo, onde não há presença do pecado. E aí, finalmente, todo o problema do pecado terá sido resolvido por Cristo na nossa vida. A condenação já foi resolvida. O domínio está sendo resolvido a cada dia. E a presença do pecado vai ser resolvida no dia que encontrarmos com Jesus nos ares. Sejamos a geração do arrebatamento ou não. Se não formos a geração do arrebatamento, ainda encontraremos com Cristo antes da geração do arrebatamento, porque os mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados, e depois os vivos também serão transformados. Queridos, na segunda vinda de Cristo, todos os salvos receberão esses corpos transformados e glorificados, semelhantes ao de Cristo, onde não haverá mais a presença do pecado. Os falsos crentes, o joio, o morno, eles estão interessados apenas na solução da condenação do pecado. Querem ser absolvidos da punição do pecado, mas não anseiam por viverem livres do domínio do pecado, nem livres da presença do pecado. Por quê? Porque eles amam o pecado, porque a mente deles não foi transformada, porque não passaram pela porta. Eles não detestam o pecado de uma maneira sincera. Eles não se envergonham de cometer pecados. Essas pessoas têm um lamento. Elas lamentam não porque pecaram, mas lamentam por serem condenadas pelo pecado que cometeram. As pessoas que frequentam a igreja, mas ainda amam o pecado, não podem ser consideradas cristãs. Na verdade, nós não a veremos quando chegarmos nos céus. Lembra, sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Querido, para concluir, o pecado, se não for levado a sério e lavado pelo sangue de Jesus, como aprendemos domingo passado, ele matará a sua alma e o levará para uma eternidade no inferno. Deixe Jesus resolver o problema do pecado, pois esse é, sem dúvida, o seu maior problema. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.